Transformado. Andrew Wommack. Se você está lutando contra a depressão, não está meditando na palavra de Deus dia e noite. Romanos 8, verso 6 revela: pois ter uma mente carnal é morte, mas ter uma mente espiritual é vida e paz. Se houver qualquer forma de morte agindo em você, incluindo depressão, desânimo, raiva, falta de perdão, amargura e etc., é porque você plantou a morte. Não digo isso para condená-lo, mas sim para esclarecê-lo e mostrar-lhe onde está a origem do seu problema. Lembre-se do meu exemplo anterior, quando disse que não preciso estar com você quando você planta um jardim para ver o que plantou. Tudo o que preciso fazer é estar presente quando a safra cresce para saber o que você plantou. Se você tem a morte em sua vida, se está deprimido, desanimado, irritado ou amargurado, você não tem meditado na palavra de Deus. A mentalidade espiritual só produz vida e paz. Subtítulo: Tome uma pílula GOS. Jesus disse: as palavras que eu vos falo são espírito e são vida. João 6, verso 63. Visto que a palavra de Deus é espírito, ter uma mente espiritual é se preocupar com a palavra de Deus. Se você se preocupa com a palavra de Deus, este produzirá vida e paz. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26, verso 3. Alguns podem dizer: mas eu fiz todas essas coisas e ainda tenho problemas terríveis na minha vida. Eu diria que você pode ter lido a palavra de Deus ou ouvido alguém citá-la, mas não prestou atenção nela. Você não inclinou seus ouvidos e guardou suas palavras no fundo do seu coração. Provérbios 4, verso 20 ao 22. Você deixou os seus olhos partirem e focar em outras coisas. Se você fizer o que a palavra de Deus diz, isso produzirá os resultados que a palavra disse que produziria. Provérbios 4, verso 20 ao 22. Revela que a palavra de Deus será vida para aqueles que encontram as suas palavras e saúde para todo o seu corpo. Literalmente, milhares de pessoas vieram até mim com doenças no corpo e perguntaram: você poderia orar por mim? Sim, vou orar por você. Mas o que faz a pessoa que está orando por todos os outros quando fica doente? Corro para alguém toda vez que uma doença começa a lutar contra mim? Não, eu vou para a palavra de Deus. Assim como se você está com dor, você toma um comprimido. Se estou com dor, tomo uma pílula GOS. Eu tomo a palavra de Deus. Subtítulo: a saúde flui através. Sempre que tenho algum sintoma físico de doença me atingindo, me oponho a ele. Repreendo e falo minha fé. Normalmente isso cuidará de tudo. Eu vivi agora há mais de 40 anos com saúde divina. Tomei algumas aspirinas depois de extrair um dente e fiquei tão fraco uma vez depois de ministrar 80 vezes em 2 semanas que tive uma infecção sinusal por alguns dias. Mas é isso. Eu não acredito em ficar doente, mas os sintomas da doença me atingiram e dura 1 ou 2 horas. Se depois de repreender os sintomas não vejo resultados instantâneos, então pego a palavra de Deus. Começo a repassar as escrituras que já conheço, como 1 Pedro 2, verso 24, que diz que pelas suas pisaduras fui curado. Isto é, não é suficiente apenas citar essas escrituras de memória. Eu volto e procuro-os novamente por causa desse princípio. A palavra de Deus são vida para aqueles que as encontram e saúde para toda a sua carne. Provérbios 4, verso 22. A palavra de Deus é saúde para a sua carne. Ele enviou sua palavra e os curou, e os livrou de suas destruições. Salmo 107, verso 20. Se preciso de cura em meu corpo, pego a palavra de Deus e medito nela. Eu como essas palavras porque elas são vida e saúde para minha carne. Posso até citar essas palavras, mas ainda assim voltarei à minha Bíblia e as estudarei. Ao fazer isso, a Bíblia revela que a fé vem pelo ouvir
e ouvi pela palavra de Deus. Romanos 10, verso 17. Observe que o versículo não diz a fé vem pelo ouvir. Não, está no presente. Temos que ouvir continuamente a palavra de Deus. Quando medito nessas escrituras, desperto dentro de mim a fé que já tenho. Romanos 12, verso 3. Quando começo a meditar nas escrituras, a saúde flui através de mim. Passei apenas algumas horas no máximo nos últimos 40 anos com qualquer sintoma de doença em meu corpo. Superei ossos quebradiços, inchaços, estoses, febres, dores de estômago e náuseas. Na verdade, tenho um relatório médico dizendo que eu tinha uma doença incurável. No entanto, poucas horas depois daquela consulta médica, fiquei totalmente curado. Tenho agido dessa maneira há décadas, permitindo que a palavra de Deus trouxesse vida e saúde ao meu corpo, e isso funciona. Isto é o que a palavra de Deus ensina sobre si mesma. No entanto, a maioria das pessoas, mesmo aquelas que dizem a palavra de Deus é importante, não vivem realmente como se ela fosse importante. Eles não meditam na palavra dia e noite. Essa é a razão pela qual eles não têm bom sucesso e não são prósperos. Subtítulo: Feito manifesto. Deus usou os 2 primeiros versículos de Romanos 12 para transformar totalmente a minha vida. Foi a primeira passagem nas Escrituras que ganhou vida para mim em 1967. Esses versículos me impactaram tão profundamente que literalmente mudaram o curso da minha vida. Rogo-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso serviço racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformei-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, verso 1 e 2. Era isso que eu buscava na minha vida. Eu queria saber a vontade de Deus, então procurei a palavra provar, e ela significa tornar manifesto aos sentidos físicos. Isto era exatamente o que eu desejava. Queria que o plano de Deus se manifestasse fisicamente em minha vida. Eu sabia que Deus já tinha um plano para a minha vida. Eu acreditei nisso. Eu simplesmente não sabia o que era. Não foi manifesto aos meus sentidos físicos. Eu acreditava que estava lá, em algum lugar. Eu só queria que fosse manifesto. Então, durante meses, concentrei-me nesta passagem das Escrituras. Eu queria o resultado prometido no final do versículo 2, que tornaria manifesto aos meus sentidos físicos o que é bom, aceitável e perfeita vontade de Deus. Então, voltei ao versículo 1 e ao início do versículo 2 para ver o que eu tinha que fazer para chegar ao meu fim desejado. O versículo 1 transformou radicalmente minha vida e me deu uma direção totalmente nova. Depois de meditar nisso por 3 meses e meio, tive essa experiência onde Deus derramou seu amor em minha vida. Isso aconteceu em 23 de março de 1968 e literalmente mudou o rumo da minha vida. Nunca mais fui o mesmo desde então. Por mais importante que fosse essa experiência, eu teria perdido o benefício deste encontro com Deus se eu não tivesse continuado a crescer no conhecimento da palavra de Deus. Você pode estar lutando para entender isso pensando: se eu pudesse realmente encontrar Deus, se eu tivesse uma visão ou se o Senhor aparecesse para mim, minha vida nunca mais seria a mesma. Tive alguns encontros milagrosos com Deus, mas estou lhe dizendo que você não pode viver apenas de uma experiência ou de emoções. Já se passaram mais de 40 anos desde que encontrei Deus assim. Se tudo o que eu vivesse fosse uma experiência que aconteceu comigo há mais de 40 anos, hoje estaria seco, morto e sem vida. Esse encontro me fez começar, abrir meus olhos e me deu uma visão. Isso me deu motivação. Esse encontro foi bom e louvo a Deus por isso, mas o que realmente mudou minha vida foi Romanos 12, verso 2.
Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de sua mente. Isto é o que aconteceu comigo. Fui transformado pela renovação da minha mente. Tive essa experiência sobrenatural que chamou minha atenção, mudou meus desejos e me fez seguir em uma direção diferente. No entanto, foi a renovação da minha mente através da palavra de Deus que me transformou completamente. Completamente e totalmente. Atribuo todo o poder e vitória que experimentei à palavra de Deus, que se tornou viva e falou comigo. Subtítulo: Derretido. Romanos 12, verso 2 diz: Não se conforme com este mundo. A palavra grega traduzida aqui como conformado significa literalmente derramar no molde. Você não vai sair dessa vida da mesma forma que entrou. Você entrou bebê, inocente, ingênuo, sem uma direção ou plano firme para a sua vida. Quando você vive 20, 40, 60 ou mais anos, as pressões dessa vida irão derreter você. Cada um de nós será derretido. Você mudará de forma e direção. No entanto, a boa notícia é que você escolhe em que molde se encaixa. As pressões desta vida tendem a tentar forçar todos a entrar no molde do pessimismo do mundo. Quando você perde seus sonhos e objetivos, você guarda a falta de perdão e fica amargo. Esse é o molde ao qual os problemas dessa vida estão tentando forçá-lo. Mas você não precisa entrar neste molde. Você pode escolher ser transformado. Compreendi verdadeiramente esse conceito pela primeira vez no dia em que recebi meus pedidos para serem enviados ao Vietnã. Como a maioria dos meus colegas soldados, eu ainda era adolescente. Aos 19 anos de idade, eu já havia passado pelo treinamento de infantaria. Todos os homens com quem treinei, exceto um, recebeu ordens de ir para o Vietnã. Imediatamente, a maioria desses jovens ficou com medo e começou a chorar. Enquanto escrevo isto hoje, estamos em guerra no Iraque. Muitos homens e mulheres corajosos deram as suas vidas pela causa da liberdade. Cada um tem uma história, queridos familiares e amigos que sente falta deles e esperanças e sonhos não realizados. No entanto, o grande volume de sangue americano que correu no Vietnã excede até agora as 1.700 mortes em 2 ou 3 anos no Iraque, e a contagem de vítimas é insignificante em comparação. Embora os carros-bombas e outros perigos no Iraque já sejam suficientemente graves, não é nada comparado com o que estava a acontecer no Vietnã na altura em que recebi as minhas ordens. Havia morteiros, bombas, armadilhas, aí pessoas armadas vindo em sua direção. Quando você foi enviado para o Vietnã, você sabia que entraria em contato com o inimigo. Não eram apenas algumas pessoas de lá que estavam levando tiros, foi todo mundo. Devido a isso, as pessoas estavam desmoronando à torto e à direito como malas de $2 quando recebia seus pedidos. Depois que recebemos nossas ordens, enquanto todos aqueles jovens choravam por toda a sala, o capelão entrou e fez essa declaração: Ir para o Vietnã é um fogo e vai derreter você, mas você escolhe em que molde se encaixa. Isso não precisa ser uma experiência negativa que destrói você. Pode ser uma experiência positiva. Deus usou as palavras daquele capelão para falar diretamente comigo. Subtítulo: Renove sua mente. Você pode não ser um soldado no meio de uma zona de guerra, mas ainda assim sofrerá pressões contra você nesta vida que o derreterão. No entanto, você pode escolher se deseja ser como as outras pessoas que se tornaram negativas, amargas e implacáveis. Você escolhe se vai murmurar e reclamar ou se vai deixar que essas pessoas o levem ao Senhor e torná-lo mais forte e mais saudável em seu cumprimento com Deus. Como você faz essa escolha? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais provar qual é a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, verso 2. A palavra grega, traduzida como transformado aqui, é metamorfo,
É a palavra da qual derivamos nossa palavra inglesa e metamorfose. Um pequeno verme tece um casulo e depois de um tempo sai uma linda borboleta. Se você deseja ser transformado de algo assustador, rastejante e terrestre em algo bonito que pode voar, você precisa ser metamorfoseado. Você quer deixar de ser fraco, inferior e limitado por todos os tipos de problemas para se tornar alguém que libera e experimenta a vida abundante de Deus por dentro? A palavra de Deus revela que a maneira de fazer isso é pela renovação da sua mente. Você deve renovar sua mente para a palavra de Deus. Você não pode simplesmente desligar sua mente e não pensar em nada. Às vezes, quando você pergunta a alguém o que essa pessoa está pensando, ela responderá nada, pensando em algo. Você não pode deixar de pensar, sua mente está constantemente funcionando. Mesmo quando você está dormindo, seu subconsciente inspirará sonhos. Esteja você acordado ou não, você não pode desligar sua mente e não pensar. Tudo que você pode fazer é escolher o que você pensa, as coisas do Senhor ou as coisas do mundo. As coisas do mundo podem ser simplesmente coisas físicas e naturais. Eles não precisam ser coisas demoníacas, proibidas para menores, proibidas, terríveis e ímpias. Eles podem ser coisas decentes. Eles não precisam ser ruins, mas se você estiver ocupado com as coisas deste mundo, nunca experimentará esta transformação. Subtítulo: A maior coisa no mundo. Se você deseja que sua mente seja transformada como uma lagarta em borboleta, a maneira de fazer isso é colocando sua mente em Deus por meio de sua palavra. Se você deseja ser moldado nos moldes de Deus, faça isso pela palavra de Deus. Não há outro sistema que Deus tenha em vigor. Agora você pode experimentar um toque de Deus. Ele nos ama e, especialmente em tempos de crise, podemos clamar a Ele e Ele nos tocará. Algumas pessoas chamam isso de epifânia. Você poderia ter um encontro com o Senhor. Deus poderia falar com você e isso tocaria sua vida. Mas garanto a você que esses tipos de experiências emocionais duram apenas um período muito curto de tempo. Você nunca será capaz de manter um relacionamento com Deus e certamente não será capaz de ser transformado se a sua experiência permanecer apenas no nível emocional. Você tem que renovar sua mente se você quiser ser transformado ao longo prazo e ver sua vida mudar. Você deve ser transformado pela palavra. Você deve renovar sua mente. Algumas pessoas dizem, isso parece restritivo para mim. Para mim é incrível. Eu amo essa verdade porque é muito simples. Tudo o que é necessário para a transformação é que você apenas medite a palavra dia e noite. Josué 1, verso 8. Mantenham o Senhor e suas verdades em seus pensamentos. Repasse-os repetidamente, mantendo sua mente na palavra de Deus, e não como o estômago revira na televisão. Se você mantiver sua mente no Senhor, meditando em sua palavra, então, sem esforço, automaticamente sua vida começa a mudar. Algumas pessoas realmente lutam para acreditar que isso é verdade. Se for você, não critique antes de tentar. Eu tentei. Eu passei milhares, dezenas de milhares e talvez até centenas de milhares de horas meditando na palavra de Deus. Não há nada que me desafie e inspire mais do que estar na palavra de Deus e ouvi-lo falar comigo. De repente, reconhecerei uma aplicação entre os princípios que vejo nas Escrituras ou na vida de um determinado personagem bíblico e na minha. Deus faz uma conexão direta entre sua palavra e minha vida. A melhor coisa no mundo para mim é viver e experimentar Deus falando comigo através da sua palavra. Subtítulo: Um subproduto, não a causa. Muitos cristãos não sentem o mesmo em relação à palavra de Deus. Eles leram a Bíblia. Eles podem não ter achado aquilo chato, mas não foi tão estimulante para eles quanto um romance. Pessoalmente, acho que o assunto da palavra de Deus supera qualquer romance, qualquer enredo que você possa inventar. A Bíblia está cheia de tantas coisas maravilhosas
E, no entanto, muitos cristãos apenas leem como um livro e não se encontram com Deus, receber dele como ele deseja. Eles não podem dizer honestamente que passa tempo com Deus por meio da sua palavra e as coisas mais emocionantes que já fizeram. Posso dizer com sinceridade que a maior alegria e entusiasmo que já tive em minha vida ocorreu quando estive a sós com Deus estudando a sua palavra. De repente me conecto com o coração de Deus. Eu sei o que Ele está me dizendo por meio das Escrituras. Deus me dá uma revelação direta. Posso dizer com sinceridade que foi a maior coisa que já aconteceu na minha vida. Já vi várias pessoas ressuscitarem dos mortos, incluindo meu próprio filho. Tenho visto grandes milagres e curas se manifestarem. Não estou dizendo que esses eventos não foram maravilhosos e emocionantes. Eram, mas foi a palavra de Deus e o meu relacionamento com Ele, através da sua palavra, que fez com que todas essas coisas acontecessem. Eles foram um subproduto, não a causa. Renovando minha mente para a palavra de Deus foi o que mudou minha vida. Se você quer ser transformado, a maneira de fazer isso é pegando a palavra de Deus e meditando nela dia e noite. Pense nisso e isso o mudará. Isso é emocionante.